temos essa questão aí sobre o rival e temos uma artezinha pra gente colocar aí do retrospecto entre jogos decisivos entre Cruzeiro e Atlético. E aí fica uma sensação de que, mas o Cruzeiro não tem se dado bem. Não é bem isso, olha lá. Quando a gente pega aí os últimos jogos das temporadas 2025-26, Cruzeiro perdeu esse ano lá no Campeonato Estadual e perdeu ano passado no Mineiro também, aquele jogo que o Gabriel Barbosa foi expulso no primeiro tempo. Durante o período do Leonardo Jardim, e pra mim esse é um dos fatos do torcedor do Cruzeiro ter tanta saudade do Jardim, o Cruzeiro jogou 4 clássicos e não perdeu nenhum. Ganhou os 2 da Copa do Brasil, empatou os 2 no Brasileiro, diria eu, merecendo vencer, inclusive. Mas quando a gente olha para esse retrospecto aí, da temporada passada para cá, não tem muita vantagem para ninguém. É que o Atlético tem se dado melhor no estadual, onde os times só se enfrentaram em primeira fase, o Cruzeiro não teve a competência de estar na final do ano passado. E agora? É um jogo que chega com favorito, tá todo mundo ruim, assim, vai ser o tal do jogo do detalhe? O jogo do detalhe, para mim vai ser o jogo do detalhe, não tem favorito, as duas equipes chegam em pé de igualdade em momentos ruins, inclusive. O Atlético, algumas pessoas talvez deem ao Atlético um certo benefício pela questão da mudança de treinador, o tal do fator novo. A gente até daqui a pouco vai falar um pouco mais, assim, das primeiras impressões que o Atlético passou sob o comando do novo treinador diante do América, mas é um confronto equilibrado, né? Um retrospecto equilibrado. O que pesa a favor do Cruzeiro é que ali no momento de maior importância, o Cruzeiro foi dominante nos 2 jogos da Copa do Brasil. O 0-0 do Campeonato Brasileiro é um Cruzeiro muito mais dominante do que o Atlético, inclusive um jogo onde tiveram algumas polêmicas, né, de arbitragem, tem fato de não expulsão de atleta, tem fato de não penalidade marcada, e o jogo do 1-1 é um jogo onde o Cruzeiro abre o placar, tem uma outra polêmica de arbitragem e o Cruzeiro tem um jogador expulso, e até acho que condicionou muito mais do que deveria o jogo. Acho que o Cruzeiro estava bem na partida, estava melhor inclusive que o Atlético Mineiro, mas aí com um jogador a menos acaba ficando mais difícil, ainda mais um jogo com esse nível de exigência, principalmente no aspecto físico e mental. Acho que os números dizem tudo, Caramujo. O Atlético Mineiro de 2021 para frente, ele vem assim progressivamente enfraquecendo o seu elenco, e isso combinado com muitas trocas de treinadores. E o Cruzeiro vem tentando se estabelecer num nível mais alto, inclusive fazendo reformulações no seu elenco para subir de patamar competitivo. E o que acontece é que, em última instância, essas equipes têm se equilibrado bastante, né? O Atlético Mineiro, numa coisa de claramente priorizar as Copas, chega em finais, perde, briga para não cair no Campeonato Brasileiro, porque tem um elenco curto demais para fazer isso. E no caso do Cruzeiro, está tentando aí se estabelecer novamente como aquela equipe que vai brigar por todos os títulos. Ano passado fez uma boa campanha no Brasileirão e na Copa do Brasil também, na Sul-Americana, abaixo da crítica. O que a gente vê em relação aos confrontos entre eles é muito equilíbrio, e normalmente os jogos são marcados ali por erros fatais de um ou outro que acaba condicionando o restante da partida. Acho que dominante mesmo o Cruzeiro foi na Copa do Brasil, e até acho que naquela altura o Cruzeiro já não jogava o seu melhor futebol com o Leonardo Jardim, mas era bastante efetivo, bastante seguro, conseguiu fazer esse 4-0 no agregado sem deixar muita oportunidade para o seu rival. Esse ano um jogo assim lamentável do Cruzeiro, principalmente no segundo tempo, foi 2-1, mas poderia ter perdido demais, assim. É um time que àquela altura tomava gol e parece que o jogo tinha acabado. E eu espero um jogo muito, muito equilibrado, porque hoje nenhum dos dois mostra um futebol que traz confiança assim, ao seu torcedor de que eles vão sair facilmente da situação que se encontra no Campeonato Brasileiro. A campanha é basicamente idêntica, o Cruzeiro está atrás em termos de saldo de gols, né? Nós temos a pior defesa do Campeonato Brasileiro no momento. E é um jogo que eu tenho aquela sensação que quem abrir o placar vai levar, Caramujo, porque eu não sei se um ou outro tem aquela força para buscar resultado nesse momento. Claro, o Atlético tem o fato novo do treinador, mas é muito pouco tempo também de trabalho para já conseguir implementar coisas muito diferentes. Quem assistiu o jogo ontem viu as limitações do Atlético Mineiro. Cruzeiro tem totais condições de vencer, mas assim, muito, muito equilibrado, vai precisar errar muito menos do que tem errado e ser capaz de produzir mais, né? Acho que só, assim, 10 finalizações para fora do gol, 40 cruzamentos aleatórios, isso aí não vai ser suficiente. Caramujo, eu acho que tem um ponto aí que vai ser primordial, é a competição.
nesse jogo principalmente, jogo único, né? Acho que nenhum dos dois vai se arriscar tanto assim por ser partida única e vai ter que ganhar duelos. O Cruzeiro lá em outros jogos contra o Atlético Mineiro, quando se deu mal, foi quando competiu menos. Então, esse último mesmo aí, você sai na frente, no segundo tempo que era para ampliar e aproveitar os espaços, o Cruzeiro não competiu, erros infantis, isso aí numa final é imperdoável, né? Eu acho que esse é o ponto que vai decidir o título no domingo. E apesar de estar mal o Atlético aquele dia, ele conseguiu aproveitar muito bem as ocasiões que teve, né? Seja no gol do Bernardo ou do Hulk, teve muito erro do Cruzeiro. A gente sempre fala, pô, mas o Fabrício, o Bruno errou, o William errou aqui. Normalmente não foi erro de um só, né? Foram erros muito, muito coletivos. E assim, o Cruzeiro chega para esse clássico num estágio bem mais avançado de trabalho. O treinador do Atlético vai estar no segundo jogo, o Tite está no 15º. Então assim, se tem um clube que tem uma responsabilidade maior, até entrando na questão que vão ser ingressos divididos, né? Mas apesar de tudo, o jogo sendo no Mineirão, eu vejo o Cruzeiro com mais responsabilidade, até pela forma como o Cruzeiro tratou o campeonato. Justo. Concordo. E aí a gente pode fazer até um paralelo para o primeiro clássico, assim, no que diz respeito a tempo de trabalho, né? Por mais que depois teve a queda, o Sampaoli estava mais tempo no comando do Atlético do que o Tite. E aí acho que esse ponto ele precisa sim entrar no debate. Você conhece mais o seu elenco do que o outro. Isso é fato. E aí, isso que o Samuel falou, para mim também é imprescindível, principalmente para esse time do Cruzeiro. Claro que o ideal dentro de um imaginário do futebol para todas as equipes é esse. Mas olhando para esse time do Cruzeiro, que não é um time recheado de craques, recheado de atletas assim tecnicamente acima da média, você precisa ganhar e compensar na competição. É claro que eu não estou falando aqui de abrir mão do aspecto técnico e tático do jogo e achar que vai ficar empurrando, fazendo falta, não, mas tá ligado, ganhar duelo, se posicionar bem, negar os espaços ao adversário, aproveitar os espaços que o adversário vai deixar e tende a deixar, porque é um momento ali, é um jogo único, acho que as duas equipes se estudam muito, mas sempre vai ter um momento ou outro ali de talvez um lapso de confiança, onde se lança mais e aí acaba deixando espaço e está preparado para explorar esse tipo de situação. Mas eu acho que assim, não tem favorito, mas eu concordo com o que o Caramujo disse. Existe um time com mais responsabilidades e esse time é o Cruzeiro. Por todo o contexto também, né? Não só o que aconteceu esse ano, mas o fato de estar muito tempo sem ganhar o estadual, a forma como o estadual está sendo tratado pela diretoria, pela comissão técnica, pelos jogadores dentro da Toca da Raposa 2, tudo isso agrega mais responsabilidade. O Cruzeiro precisa voltar a vencer títulos e é óbvio que o torcedor do Cruzeiro vislumbra vencer coisas muito maiores e mais importantes do que o Campeonato Mineiro, mas é isso que nós temos para disputar hoje e se chegou na final, precisa vencer, né? Eu não consigo imaginar outro cenário aceitável. Não estou dizendo, é obrigação ganhar de qualquer jeito. Eu sei que é um jogo muito difícil e equilibrado, mas eu entendo que a responsabilidade do Cruzeiro é muito, muito grande e até muito maior do que a do Atlético Mineiro, que acaba de trocar o seu treinador e que, bem ou mal, venceu os últimos 6. Então, se ele perde, vai ser ruim, porque perder o clássico é sempre ruim e perder título é sempre ruim. E, aliás, vem de muitos vice-campeonatos, né? Tomara que complete mais um. Então, é óbvio que é ruim, mas tem esse lastro aí dos últimos anos e, no caso do Cruzeiro, seria agravar, talvez, um momento ruim de instabilidade do treinador e de desconfiança sobre a gestão, que até chegou em uma final ali e tal, mas ainda não conseguiu trazer uma taça para o Cruzeiro, né? Tá na hora, né? Passou da hora, inclusive, do Cruzeiro mudar esse histórico recente aí. E, gente, ganhar do rival é mais uma vez aquilo que a gente fala dos pontos de virada, né? É mais uma oportunidade que a gente tem. Ganha esse jogo, ganha um título e aí tenta avançar a partir do duelo contra o Flamengo pra gente voltar a pensar em Brasileirão. Gostou desse vídeo, né? Eu sei que você gostou, então deixa o like aqui, se inscreve na Samuca TV e segue acompanhando os cortes, as lives que são 11 da manhã e 19 horas, beleza? Tamo junto, como diz o patrão, vamos que vamos!